Muito bem, meu querido, sejam bem-vindos ao nosso primeiro módulo. Este módulo é específico para a oração, então nós vamos trabalhar algumas características que são pertinentes e são como ferramentas para nós que somos cristãos e queremos evoluir e crescer na fé. E para iniciar, nós vamos fazer uma oração breve. Quero pedir para você fechar os seus olhos, se concentrar. Nós vamos estar orando agora. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por este momento, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelo ouvinte que está aqui comigo, meu Deus, para este momento de aprendizado. Eu quero entregar a vida dele e a vida dela nas tuas mãos. Nós possamos estar unidos em espírito para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos capacite a entender a tua palavra e que o Senhor me instrumentalize, meu Pai, para ser apenas um canal de bênção na vida deste homem e desta mulher. Em nome de Jesus eu te peço, fica conosco, Pai. Amém. E nesta aula nós vamos trabalhar o poder da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3 diz, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A palavra de Deus tem um poder tremendo. Através desta palavra, Deus criou tudo que existe. A luz foi criada pelo poder da palavra de Deus. E ao ser criada, ela dissipa as trevas. Perceba, quando em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a palavra haja luz e houve luz, as trevas foram dissipadas. Aquela luz, ela começa a emanar no ambiente e as trevas foram diminuindo e perdendo forças. A palavra de Deus carrega glória. E isso é interessante. Deus fala no reino invisível e eterno e as coisas começam a acontecer no reino natural, no reino visível. A palavra que sai da boca de Deus carrega vida, mas também carrega morte. Ela também carrega livramento, mas também aprisionamento. Um exemplo do poder de Deus carregado pela sua palavra. Isaías, verso 45 diz, eu formo a luz e crio as trevas. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Deus tem poder não só de fazer, mas também pela sua palavra fazer e as coisas acontecerem. E nós precisamos entender um pouco sobre o peso desta palavra. A palavra de Deus, ela carrega glória. Ela carrega unção. Esta palavra em nós, ela gera autoridade. Por isso que eu estou enfatizando muito o peso desta palavra. Nós vamos entender daqui a pouco. Jesus foi aquele que carregava o peso desta palavra. A palavra de Deus estava sobre ele. Muitos profetas carregavam o peso desta palavra. E através desta, poderes eram manifestos diante dos homens. Nós temos o profeta Elias, que orou, Deus manifestou a sua graça a Elias. Elias dá um decreto dizendo não vai chover durante 3 anos e meio. E essa palavra se cumpre por quê? Porque ele carrega a palavra de Deus em si. Muitos outros profetas também eram cheios da palavra de Deus. Carregavam o poder, carregavam a graça do Senhor através da sua palavra. O próprio Jesus também carregou esta palavra. Em Marcos capítulo 11, Jesus fala a uma árvore e esta seca. Em Marcos 4:39, Jesus ordena a uma tempestade e esta cessa. Em João 11:43, Jesus se dirige a um cadáver e pelo poder da palavra gera-lhe vida. Além disso, em João capítulo 1, Jesus é a própria palavra. O texto diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a palavra encarnada que viveu sobre esta terra e nos deu poder e autoridade. Através desta palavra, através do nome de Jesus, nós
somos uma autoridade no mundo espiritual. Em João capítulo 14, verso 23, diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus nos destaca a importância de guardarmos a sua palavra, porque por meio da palavra de Deus em nós, nos tornaremos uma autoridade. E demônio nenhum vai te respeitar pelo seu terno, pela sua boa oratória, pelo seu título, pelo seu cargo, pela tua faculdade. Demônios só se sujeitam à palavra. E com muita ousadia, eles ainda podem utilizar dos textos bíblicos para tentarem te derrubar. Aconteceu com Jesus em Mateus capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado, Satanás se apresenta a Jesus e ele começa a citar textos bíblicos, onde diz que os anjos do Senhor darão ordem para guardar Jesus. E Jesus disse, também está escrito. Mas o que deve ser destacado é o que Jesus nos ensina, a replicar com a palavra. Porque Jesus está nos ensinando que o poder da palavra emanada dentro de nós vai fazer com que nós tenhamos vitória sobre as trevas, sobre o diabo, sobre os espíritos maus. Então, em sua oração, como este módulo é de oração, você deve recitar a palavra. E em outro momento eu vou trazer um assunto mais específico sobre esse tipo de oração. Mas o que eu quero deixar claro aqui é sobre o poder que nós podemos ter, e é o poder da palavra de Deus. Nós temos este acesso através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, através do sacrifício de Jesus, nós podemos replicar a palavra, utilizar da palavra de Deus. Esta palavra tem poder para fazer com que coisas recuem, que coisas sejam retiradas do nosso caminho, mas também para trazer vida, para trazer solução, para acrescentar fé àqueles que precisam e necessitam. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva. Ora, se a palavra de Deus é viva e a Bíblia é a palavra de Deus, logo eu entendo que a Bíblia é palavra viva. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é viva, logo a palavra bíblica, este manual aqui, é vivo. Ela tem poder, ela surge efeito, ela muda a história, ela muda a mentalidade, ela muda, ela influencia, ela gera vida, ela constrói no coração do homem. Esta palavra, ela é viva e nós temos acesso a ela. Nós temos acesso a ela. Para a gente finalizar, Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Jeremias capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A palavra de Deus, ela produzirá exatamente aquilo que for decretado, porque ela é viva, ela é eficaz. Então, meu irmão, minha irmã, se existe uma promessa sobre a tua vida, se existe uma palavra de Deus que foi lançada sobre ti, entenda, esta palavra está viva, ela está dentro do teu coração. Esta palavra se cumprirá, as promessas de Deus, aquilo que Deus falou, tudo que Deus direcionou a você se cumprirá. Por quê? Porque é uma palavra viva. E palavra de Deus, ela não morre, ela chega ao destino. Amém? Então, para a gente finalizar aqui, guarde isso. A palavra do Senhor, ela tem poder. E se existe uma palavra sobre você, se existe algo que Deus lançou sobre a sua vida, vai acontecer. Mas você precisa guardar esta palavra. Como Jesus diz em João capítulo 14, versículo 23. Aquele que me ama, aquele que guarda as minhas palavras, eu e o Pai viremos e moraremos e habitaremos nele. Você terá autoridade no mundo espiritual. Você será uma pessoa nova. Você será uma pessoa diferente quando você começar a velar
quando você começar a guardar, quando você começar a acreditar, a depositar a sua esperança na palavra de Deus, naquilo que Deus falou para você, alimentando a sua fé, alimentando suas expectativas mais e mais naquilo que Deus lançou sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo momento.